Salam alaikum. Quem foi o Imam Hussein? Que posição e importância ele tinha em relação ao profeta do Islã? Nos acompanhe neste vídeo e saiba mais quem foi Hussein ibn Ali. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, bem-vindo à segunda aula do curso islâmico Conhecendo a História de Karbala. Na aula anterior, falei de forma bem resumida sobre o mês de Muharram e sobre o porquê os xiitas fazem cerimônias de luto pelo Imam Hussein e seus fiéis companheiros martirizados na terra de Karbala. Nesta aula, irei analisar outros assuntos importantes em relação ao Imam Hussein como uma segunda introdução. O Imam Hussein nasceu no terceiro dia do mês sagrado de Sha'ban, no quarto ano do calendário islâmico, na cidade de Medina, na Arábia Saudita. Como sabemos, seu pai foi o primeiro imam, o Imam Ali ibn Abi Talib, e o nome de sua mãe era Fátima Zahra, que a paz de Deus esteja sobre ela. O Imam Hussein é o segundo filho de seus pais e o neto do profeta do Islã, Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Em fontes xiitas e sunitas, após o seu nascimento, o profeta do Islã escolheu para ele o nome Hussein. Ibn Sa'ad, um dos famosos historiadores sunitas, escreveu em seu famoso livro At-Tabaqat al-Kubra que o profeta do Islã escolheu o nome Hussein para seu neto. E esta narrativa também é citada em fontes xiitas. Então, o nome sagrado do Imam Hussein foi escolhido pelo próprio profeta de Deus. A alcunha do Imam Hussein é Aba Abdillah, que significa pai de Abdallah. E além dessa alcunha, ele tem várias outras, como por exemplo, Zaki, que significa o puro, Mubarak, que significa o abençoado, e Sayyid Shabab al-Jannah, que significa o Senhor dos Jovens do Paraíso. Outra alcunha mais famosa do Imam Hussein, que foi dada a ele depois de seu martírio, é Sayyid Shuhada, que significa o Senhor dos Mártires. De acordo com as narrativas do profeta do Islã e outros membros dos Ahl al-Bayt, em fortes fontes xiitas e sunitas, o Imam Hussein é um dos membros citados no dito do manto. Se você ainda não ouviu este maravilhoso dito, vou deixar aqui nos cards para você poder conferir. Ele participou do evento da Mubahala, onde junto com seu irmão, o Imam Hassan, os dois foram referidos com a palavra Abna'ana, que significa nossos filhos, no versículo 61 da Sura Al-Imran. Se você não sabe o que foi o evento da Mubahala, temos um vídeo explicando sobre, que vou deixar aqui nos cards. Ele também é uma das pessoas da casa profética, no qual o versículo da purificação, na Sura Al-Ahzab, versículo 33, foi revelado sobre eles. O profeta do Islã narrou vários ditos sobre o Imam Hussein, bem como sobre seu irmão, o Imam Hassan. Por exemplo, numa narrativa, o profeta do Islã disse: Al-Hassan al-Hussein, Sayyid Shabab al-Jannah. Hassan e Hussein são os senhores dos jovens do paraíso. Ahmad ibn Hanbal, um dos famosos estudiosos sunitas, cita em seu livro Musnad que o profeta do Islã um dia viu o Imam Hussein, o beijou e disse: Husseinu minni wa anna min Hussein, ahabba Allah man ahabba Husseina. Hussein é de mim e eu sou de Hussein. Aquele que amar Hussein, Deus o amará também. Além disso, três outros estudiosos famosos e sunitas, no livro Sunan Tirmidhi, onde essas fontes são fontes famosas e autênticas sunitas, narram que o profeta do Islã, dentre toda a casa profética, amava mais os imãs Hassan e Hussein. Todas essas narrativas são um sinal do amor e paixão do profeta do Islã em relação aos seus netos. Após a morte do profeta do Islã, até o Imam Hussein se tornar imã, não há muita informação na história sobre o Imam Hussein. Há muito pouco conteúdo ou algumas dessas informações não estão corretas em termos de autenticidade. O Imam Hussein a.s. tornou-se imã no ano 50 da Hégira, após o martírio de seu irmão, o Imam Hassan, e liderou por cerca de 10 ou 11 anos, porque ele foi martirizado no ano 61 do calendário islâmico. O período de imamato do Imam Hussein coincidiu com o período de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Embora o Imam Hussein fosse a pessoa mais competente para a posição do califado muçulmano após o martírio do seu irmão, o Imam Hassan. Por causa do tratado de paz que o seu irmão havia feito com Muawiyah, Imam Hussein permaneceu fiel a este tratado de paz. Mas por outro lado, porque ele não considerava Muawiyah como tendo a autoridade necessária para a posição de governante e califa dos muçulmanos, ele não reconheceu e não apoiou o governo de Muawiyah. Porém, o Imam Hussein
não se rebelou contra o governo de Muawiyah e estava apenas pregando a religião e tomando conta de assuntos religiosos. Portanto, o Imam Hussein foi um dos maiores e mais famosos opositores de Muawiyah até o fim da vida deste. Mas após a morte de Muawiyah e a chegada de seu filho Yazid ao califado, tudo mudou e o Imam Hussein não permaneceu em silêncio diante de tanta tirania do sistema governamental e se revoltou, o que acabou levando ao martírio do Imam Hussein. Na próxima aula falaremos sobre Muawiyah e o período de seu governo, e em seguida entraremos no tópico principal. A razão para dizer isso é que, para entender melhor a história de Karbala e o martírio do Imam Hussein, devemos primeiro conhecer o próprio Imam Hussein e relatar a situação da sociedade naquela época. Então não perca a terceira aula do curso islâmico Conhecendo a História de Karbala. Se você ainda não assistiu às 2 primeiras aulas, vou deixar o link da playlist desse curso aqui na descrição desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo e compartilhe com seus amigos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.